Questão IFCE 2017. Sabendo que todo anino é berígio, nenhum citeu é anino, e todos os delísios são simultaneamente berígios e citeus, é necessariamente verdade que... Bom, nós primeiro reescreveremos nossas proposições. Todo A é B, todo anino é berígio. Isso significa que se A, então B. E também que A está contido em B. Nenhum citeu é anino. Pode ser representado por não C, então A. Isso quer dizer que C e A são disjuntos, ou seja, que a interseção deles ela é conjunto vazio. E que todos Ds são simultaneamente B e C. Logo, D, se D, então B e C. Isso quer dizer que o conjunto D pertence à interseção dos conjuntos B e C. Logo, D pertence a B e D pertence a C. Esse aqui é o nosso argumento, e para completar o nosso argumento a gente precisa da conclusão, que é uma dessas alternativas. E para fazer a verificação da validade desse argumento, o método que nós vamos utilizar é o método do diagrama lógico, diagrama de Venn. Então, diagramando as nossas proposições, nós temos que conjunto B e conjunto C. Conjunto B, conjunto C. A interseção desses conjuntos é o conjunto D. Conjunto D, D pertence a B e pertence a C simultaneamente. E nós temos que, pela proposição número 1, que o conjunto A está contido no conjunto B. E nenhum C é A e nenhum A é C. Então essa é a nossa representação, nossa diagramação. É preciso lembrar que a conclusão de um argumento é uma consequência obrigatória das premissas. Então, a conclusão ela precisa validar o argumento em qualquer hipótese. Ou seja, a gente não pode encontrar nenhum exemplo que fure aquela conclusão baseada nas premissas que nós temos. Certo? Então, dependendo da quantidade de premissas que a gente tem, a verdade de uma conclusão ela depende de outras premissas além daquelas que nós temos. Então, o que isso quer dizer? Analisando a letra A. Existem citeus que não são delísios. A gente precisa encontrar somente uma situação que invalide essa conclusão. Então, por exemplo, imagina que nós tenhamos o elemento M na interseção dos conjuntos B e C e que a diferença do conjunto C e do conjunto D ela seja vazia e o D ele seja diferente do vazio. Se a gente tem somente o elemento M, não tem nenhum elemento na diferença do conjunto C e D, então a letra A ela não se sustenta, ela não é válida, porque caso o M seja o único elemento do conjunto C, então não existem citeus que não sejam delísios, certo? Essa conclusão ela pode ser invalidada por essa situação. Na letra B, nós temos que alguns citeus são berígios. Então, para a gente furar essa conclusão, a gente precisa imaginar a seguinte situação. Alguns citeus são berígios, que existe um elemento X dentro do conjunto C. Que o conjunto D ele precisa ser vazio. Caso o conjunto D seja vazio, nenhum citeu será berígio. Logo, a conclusão da letra B ela é inválida. Letra C. Existem berígios que não são aninos. Ou seja, vamos tentar imaginar uma situação que invalide essa conclusão. Existem berígios que não são aninos. Imagina que o conjunto A tem o elemento Y e que a diferença do conjunto B e do conjunto A
seja conjunto vazio, ou seja, que não existem elementos nem na interseção e nem no conjunto B, com exceção do conjunto A, que está contido dentro do conjunto B. A diferença deles ela precisa ser conjunto vazio e o A ele tem que ser diferente do vazio. Então a gente consegue invalidar essa conclusão. Existem berígios que não são aninos, é falso. O Y é um elemento que é anino e, por conseguinte, berígio também. Na alternativa D, nós temos que nenhum berígio é delísio. Se a gente imaginar um elemento aqui, um elemento L de laranja, na interseção, logo, conjunto D, se ele for diferente do vazio, essa conclusão ela é inválida também. Então, porque existe um berígio que é delísio, certo? Então, agora analisando a letra E, temos que nenhum delísio é anino. Nenhum delísio será anino, independente da situação que a gente imaginar. De a gente colocar, retirar elementos, considerar os conjuntos vazios, considerar a interseção de conjuntos. Então, a letra E, nenhum delísio é anino. É totalmente verdadeira. Os conjuntos eles são disjuntos, então não tem como a gente fazer nenhuma tentativa de invalidação dessa conclusão, porque, baseado nas 3 premissas que nós temos, ela é verdadeira. As 3 premissas são suficientes para que a letra S, a conclusão, seja verdadeira, certo? Então, a letra E é a nossa resposta. Um exemplo que eu gostaria de dar para ficar mais claro é o seguinte. Imaginem que nós temos 2 situações com o mesmo diagrama. Aqui nós temos que B é o conjunto dos números naturais menores que 3. Aqui nós temos o conjunto D, a interseção dos conjuntos B e C. O conjunto C é o conjunto dos primos pares, certo? E aqui é o conjunto A. Aqui nós temos a segunda situação, conjunto B, nós temos que conjunto B é formado pelos naturais menores que 2. Novamente aqui o conjunto D e o conjunto C, novamente primos pares. E aqui o conjunto A. Vamos agora colocar os nossos elementos dentro dos nossos diagramas. Imagina que aqui nos primos pares nós só temos um elemento. O único par primo é o número 2. Nós vamos colocar aqui na interseção dos conjuntos B e C. E nós vamos colocar o número 1 dentro do conjunto A. Eu não estou considerando o 0 como um número natural, né? Isso é uma longa discussão. Alguns autores consideram, outros autores não consideram. Então aqui eu não vou considerar o 0 como número natural. Poderia considerar, mas seria indiferente aqui para o nosso exemplo. E no nosso segundo exemplo nós temos que o número 1 pertence ao conjunto A. E o número 2 ele está aqui no conjunto C, certo? Então esse diagrama ele representa o mesmo argumento. A gente vai tentar utilizar essas proposições para chegar na conclusão verdadeira que se aplica à diagramação do nosso argumento, certo? Então vamos lá. Na letra A, existem citeus que não são delísios. Existem C que não são B. É falso. A gente pode pegar esse exemplo aqui do elemento 2 pertencendo à interseção dos 2 conjuntos. Então a letra A, a conclusão ela não é válida. Não valida o nosso argumento. B. Alguns citeus são berígios. Alguns citeus são berígios. Falso também, porque aqui nós temos o número 2, ele não pertence à interseção dos conjuntos B e C. Logo, essa conclusão ela não é válida também. C. Existem berígios que não são aninos. Existem B que não são A. Então, no nosso segundo exemplo, o número 1 ele está dentro do conjunto A. Como ele é o único elemento do conjunto B,
está em A, então a letra C ela também não pode ser validada, não valida o nosso argumento. A letra D, nenhum berígio é delísio, nenhum B é D. Nenhum B é D, a gente tem aqui no primeiro exemplo que o número 2 é B e D também. Então, a conclusão não valida o nosso argumento. E, por fim, a letra E, nenhum delísio é anino. Nenhum D é A. Tá correto. Em nenhuma situação que a gente criar, que a gente imaginar, utilizando não só esse exemplo dos primos pares, a gente nunca vai conseguir mostrar, nunca vai conseguir furar essa conclusão baseada nas premissas que nós temos. Logo, a letra E é a nossa resposta, sem dúvida nenhuma, utilizando todos esses exemplos. É isso aí, obrigado.